Na Grécia Antiga, os 12 deuses olímpicos, também conhecidos como o Dodecateão. Na religião helênica, eram os principais deuses do panteão grego, residentes no topo do Monte Olimpo. Os deuses olímpicos moravam em um imenso palácio, em algumas versões de cristais, construído no topo do Monte Olimpo, uma montanha que ultrapassa o céu. Alimentavam-se de ambrósia e bebiam néctar, alimentos exclusivamente divinos, ao som da lira de Apolo, do canto das musas e da dança das graças. No multiverso dos Digimon, esse grupo também existe, com sua morada em um mundo digital diferente, em um servidor também diferente, conhecido como Ilíade, servindo e trabalhando para o Deus Supremo, conhecido como Homeros. E assim começa mais um capítulo na nossa história sobre os 12 deuses olímpicos do mundo digital. Fala, Digi escolhidos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Como toda sexta-feira, mais um vídeo sobre os 12 deuses do Olimpo. No dia de hoje a gente vai estar falando sobre o Digimon Mercurimon. Mercurimon, que é o Digimon que representa o deus Hermes, da mitologia grega, também conhecido como deus Mercúrio na mitologia romana, e algumas outras coisinhas aqui e ali. E hoje a gente vai estar falando sobre eles, vai estar fazendo comparações entre eles, falando de habilidades, poderes e tudo mais, então vamos embora! Então, pessoal, como eu sempre começo falando sobre os deuses que representam o Digimon em questão, então a gente vai falar sobre os deuses que representam os deuses nos quais o Mercurimon é baseado. Sendo que o primeiro deles, logicamente, da mitologia grega, é o deus Hermes, né? Então eu vou falar um pouco dele, vamos lá. Hermes é o deus grego da riqueza, da sorte, da fertilidade, do sono, da magia, das viagens, das estradas, do comércio, da linguagem e dos ladrões. Mensageiro dos deuses e muito venerado pelos gregos, Hermes é considerado um dos deuses mais irreverentes da mitologia grega. O nome Hermes significa marcador de fronteira, sendo que uma de suas funções era guiar os mortos para o submundo, o reino de Hades. Essa é uma coisa que a gente vai conversar daqui um pouco sobre o Mercurimon, que ele tem algumas coisas a ver com isso. Como guardião da entrada do submundo, Hermes também é chamado de Deus dos viajantes e protetor das estradas. Patrono da ginástica, era o deus das competições esportivas e seu nome está ligado às Olimpíadas. A ele está atribuído a invenção do fogo e também a criação da corrida e do boxe. Também é apontado como deus da astronomia e da astrologia, por ser o patrono dos astrônomos. Na mitologia romana, Hermes recebe o nome de Mercúrio. Então essa é uma coisa muito importante, pessoal. Na mitologia romana a gente tem o Mercúrio e graças a isso o nome dele é Mercurimon, né? Se o nome dele fosse Hermesmon, teria o nome dele mais a ver com esse deus grego. Como o nome dele é Mercurimon, o nome dele pelo menos tem muita relação com o deus Mercúrio da mitologia romana. As diferenças entre o Hermes e o Mercúrio são mínimas, é quase nada. Os dois basicamente representam e fazem a mesma coisa, pessoal. Então assim, algumas coisas muito importantes sobre ele, né? Ele tem algumas peculiaridades, principalmente nessa parte dele ser o guardião da entrada do submundo, né? Dele guiar os mortos para o submundo no reino de Hades. É muito interessante como eles fizeram isso para o Mercurimon. Então, vamos lá. O Mercurimon, como vocês podem ver na imagem dele que vocês estão vendo aí, ele parece um cara enorme, vestido com uma roupa de pano assim rasgado, com vários detalhes e enfeites assim quase que de lobos, de umas coisas meio indígenas, né? E quando você olha para ele assim, você fala, nossa, ele não se parece com o que você imaginaria de um deus grego, de um deus romano. E nisso você tem completa razão. O ponto é que ele não é só baseado no deus grego e no deus romano. O Mercurimon também é baseado nos xamãs, no xamanismo. Então, se você não sabe o que é xamanismo, certo? Inclusive, isso está descrito na descrição oficial do Mercurimon. Xamanismo é literalmente uma arte, né, meio religiosa, onde você altera a sua consciência e você começa a interagir com o mundo espiritual e coisas do tipo.
Então seria quase como vem um espírito e você consegue conversar com ele. E isso tem a ver com o quê? Com essa parte dele guiar os espíritos dos outros para o reino dos mortos. O deus Hermes conseguia ver os espíritos, ele conseguia conversar com os espíritos e guiá-los. E isso é uma coisa que está dentro do Mercurimon, óbvio, porque ele é baseado nesses deuses, né? Então, assim, ele ser um xamã combina com esse lado dele. Porém, eu não acredito que ele precisaria ser um xamã para estar fazendo esse tipo de coisa. Ele poderia ser simplesmente baseado no deus Hermes, que ele já conseguiria fazer esse tipo de coisa e teria a desculpa de que o próprio deus Hermes também fazia esse tipo de coisa. Porém, ele é um xamã, né? E é por isso que ele tem essa aparência. Então, se um dia você vier e falar, nossa, mas por que o Mercurimon tem essa aparência? Ele não tem absolutamente nada a ver com o deus Hermes ou com o deus Mercúrio. Então, é justamente por ele ser um Digimon xamã, né? Então, vamos lá, vamos continuar. O fato de que ele é visto como o deus ligado às Olimpíadas, o deus ligado com os esportes, né? É muito interessante. Por quê? Porque o Hermes, pessoal, ele era dito que ele tinha, por exemplo, uma coisa super lendária dele, eram as botas aladas, né? Ele tinha uns sapatos com asas que faziam com que ele se movesse em velocidades ridiculamente enormes. Isso como Deus, né? Ele tinha essa habilidade, junto dessas botas, desses sapatos com asas, de se mover em velocidades impressionantes. E o Mercurimon é dito na descrição oficial dele que ele é um Digimon que tem uma velocidade ridiculamente alta, uma das velocidades maiores do mundo digital. Então a gente pode ver que junto com o Mercurimon, um outro Digimon que é mencionado tem uma velocidade gigantesca, ridícula, e se não a maior velocidade de qualquer Digimon do mundo digital é o U-Force Vidramon, membro dos Royal Knights. Porém, o Mercurimon provavelmente não fica muito atrás, até porque ele é baseado no deus que representa a velocidade dentre os deuses romanos e gregos, né? Porém, na roupa dele, na construção de corpo do Mercurimon, você não vai ver ele usando botas nem sapatos com asas. Ele não tem isso nem descrito nas habilidades dele, o que fica um pouco estranho também, até pelo fato de que você espera que ele seja baseado nessas coisas, quando na realidade ele está bem baseado no xamanismo. Mas tudo bem. Mesmo assim, na descrição dele é dito que ele é um dos Digimons mais rápidos que existem. E ele é tão rápido e tão inquieto, né, que é dito que ele se move numa velocidade que os olhos não conseguem acompanhar. E toda vez que você tem imagens e pinturas e fotos do Mercurimon, é dito que essas foram feitas apenas das imagens que sobraram, né, depois que o Mercurimon já tinha se movido. Então é quase como se aquelas fotos e imagens fossem todas dos reflexos que o Mercurimon deixou para trás depois que ele já tinha se movido. Então essa velocidade tão grande que os olhos não conseguem ver é ridícula, tipo, é uma velocidade de... vou fazer uma comparação para vocês. Sabe quando você está assistindo aquele anime, tipo Dragon Ball, e quando o personagem tem uma velocidade incrível, ele é tão rápido que quando ele se move ele desaparece e aparece atrás dos outros? É basicamente assim que é descrito a velocidade do Mercurimon na descrição oficial dele. Ele se move tão rápido, que você não consegue ver ele se movendo. E é dito que ele é muito inquieto, ele não gosta de ficar parado no lugar só. Então ele se move muito de um lugar a outro, né, o tempo todo. Então é muito difícil de você encontrar o Mercurimon pelo mundo digital. Se você conseguir encontrá-lo, você teve muita sorte, né? Então isso é mais uma coisa que é baseada, dessa vez, no deus Hermes e no deus Mercúrio. O fato de que sim, eles eram deuses que tinham uma velocidade ridícula e eles abusavam dessa velocidade para fazer tarefas, para concretizar coisas boas ou ruins, seja lá o que for, né? Então, essas são bases que foram usadas para criar o Digimon Mercurimon. Do que a gente vai falar agora são das habilidades dele. Então vamos nessa, vamos conversar um pouquinho sobre elas. Então, galera, como eu disse, a gente vai falar das habilidades e do equipamento, ou dos equipamentos que o Mercurimon possui. Tudo isso, de certa forma, baseada em coisas que vieram desses deuses também. Então, lembrando-se, o Mercurimon é um Digimon do nível Mega, como todos os outros 12 deuses do Olimpo, e ele é um Digimon Homem-Deus, esse é o tipo dele.
Graças a isso, ele vai ser um Digimon absurdamente poderoso. Não importa como você veja ele vai ser muito mais poderoso até mesmo que outros Digimons Mega comuns, né? Poderoso o suficiente para muitas vezes se equiparar a Cavaleiros Reais, por exemplo. E isso vocês têm que levar sempre em consideração quando vocês estiverem pensando em nível de poder dos 12 deuses do Olimpo. Sim, isso tem que ser levado em consideração. Então, vamos nessa. O Mercurimon é dito que ele tem 4 habilidades especiais, sendo que 2 delas são muito importantes para ele, sendo que elas são descritas na descrição oficial dele. A primeira delas se chama Thousand Fist, né? E esse ataque, pessoal, é literalmente assim, ele se move extremamente rápido. E quando ele está se movendo extremamente rápido, ele começa a aplicar golpes que parece que ele está se teletransportando. Então ele se move tão rápido que a impressão que você tem é que ele está se teletransportando em volta. E cada vez que ele aparece, ele dá um golpe ou vários golpes em seu inimigo. Isso faz com que ele dê milhares de golpes, basicamente em questão de segundos nos seus inimigos. O que é ridiculamente poderoso. Digimons como o próprio Ulforce Vidramon que eu citei mais cedo são Digimons que também usam ataques semelhantes a esse. Faz todo sentido, porque eles são alguns dos Digimons mais rápidos que existem no mundo digital. O segundo ataque dele é um ataque que tem grande importância nele, que está na descrição oficial dele e que tem bastante base nesse lado xamanista baseado que tem dentro dele. Então, esse ataque chama Spiritual Enchant, né? Ou encantamento espiritual. Literalmente o que ele faz, pessoal? Ele tem uma espada, né? Que é um equipamento que ele usa dentre os equipamentos que ele tem, chamada Aztec, né? E essa espada Aztec ele usa para fazendo um corte, ele junta energias de dentro do corpo dele, e ele faz um corte no espaço com ela assim. Então imagina que ele corta o ar e surge um corte no ar, assim como se ele tivesse cortado a dimensão, né? E literalmente ele faz o quê? De dentro desse corte que ele fez, começam a sair aparições, começam a sair espíritos, e esses espíritos e aparições ajudam ele em suas batalhas, atacam os inimigos dele. E isso, obviamente, tem tudo a ver com o lado espiritualista, com o lado xamanista dele, que foi colocado nele graças àquilo que eu falei pra vocês, dele guiar os espíritos dos mortos pro mundo do Hades, né? E o que é muito interessante aqui, pessoal, também é o fato de que essa espada dele, essa faca dele chamada Aztec, você pode até falar assim, nossa, mas por que ele tem uma relação de nome com mitologia azteca nessa espada dele? Eu vou tentar dar uma explicação para vocês, pessoal. Acontece que o nome da mãe do Hermes, né, do deus Hermes, era Maia, né? E ela era mãe dele, lógico, teve o filho com Zeus. E a gente sabe que os maias e os astecas tinham grande relação em certas mitologias do mundo. Então, talvez, por causa da mãe dele ser chamada de Maia e ele ter todo esse lado indígena xamanista dele, eles decidiram que o nome da espada, que é a faca dele super importante, iria ter o nome de Aztec, né? Que seria Azteca como tradução. Então, é um toquezinho aqui e ali que talvez não tenha muito a ver com a mitologia grega, mas é importante para a descrição oficial dele, para como ele é, né? Enquanto isso, ele tem mais 2 ataques importantes, sendo que ele tem um chamado Mirage Image, né? Que ele se move rapidamente quando ele começa a desaparecer. Basicamente um movimento de velocidade de Dragon Ball Z, onde os caras começam a se mover tão rápido que eles desaparecem e você não consegue acompanhar. E o último ataque dele, que também é muito importante, se chama Kerikeion, né? Então é onde ele absorve a energia dos inimigos para dentro de um bastão mágico que ele segura, para dentro de um báculo mágico que ele segura, chamado Kerikeion. E o que é esse Kerikeion, pessoal? Ele literalmente é baseado em um outro bastão da mitologia grega, é um bastão que o deus Hermes usava, chamado Caduceus, né? Os 2 nomes ficam certos, tanto Caduceus quanto Kerikeion são nomes para esse mesmo bastão, que é um bastão usado pelo deus Hermes. Então, apesar dele parecer um bastão assim xamanista, alguma coisa do tipo que tem a ver com o xamanismo dele, não. Esse bastão em questão é baseado no deus Hermes da mitologia grega e ele absorve energia espiritual dos seus inimigos através dele, provavelmente conseguindo usar essa energia espiritual para ele mesmo, para conseguir lutar e para se recuperar de alguma forma. Então, mais uma vez lembrando, pessoal,
Todas essas habilidades, todos esses equipamentos são pertencentes a um Digimon poderosíssimo, que provavelmente conseguiria lutar, não sei se ganhar e derrotar, mas conseguiria lutar contra Cavaleiros Reais, que são Digimons poderosíssimos. Então, sempre levem isso em consideração. Eles não são Cavaleiros Reais, eles não são nem tão conhecidos quanto eles, porém eles são tão poderosos, que eles se equiparam de várias formas diferentes. Então, galera, antes de terminar, só alguns detalhes que eu achei importante trazer para vocês. Primeiro, o Mercurimon foi visto na temporada Digimon Savers. Você pode ter conhecido ela como Digimon Data Squad. Se você assistiu, você vai ter visto o Mercurimon lá. Ele, inclusive, tem importante papel na história daquela temporada. Porém, lá, se eu não me engano, ele não é visto como um deus do Olimpo. Ele é apenas um Digimon poderosíssimo que vive num templo lá e tudo mais. Então, se você quiser ver mais do Mercurimon, ver o Mercurimon em ação, você pode estar assistindo essa temporada para você estar vendo ele lá. Segundo lugar, pessoal, ele é um Digimon do atributo Vírus, né? O que é muito interessante, como a gente sabe, certos Digimons de atributo Vírus, grandes, de grande poder que aparecem por aí, são Digimons que não são malignos de forma alguma, que não vão aparecer como vilões de forma alguma, é apenas que o atributo dele é Vírus. E é muito interessante porque muitos outros dos deuses do Olimpo não são desse atributo, né? Então é bem difícil de você encontrar coisas do tipo. Porém ele, apesar de ele não ter uma aparência assim que mostra pra você, sou um Digimon do tipo Vírus, ele tem o atributo Vírus, né? E daí uma terceira coisa que eu queria trazer pra vocês é que sempre que a gente fala dos 12 deuses do Olimpo, às vezes surge uma certa rivalidade entre deuses do Olimpo e Cavaleiros Reais nas conversas. De quem é mais poderoso, quem dominaria o mundo digital melhor, cuidaria do mundo digital melhor. E nesse caso, é dito na descrição oficial do Mercurimon que ele gosta de falar para todo mundo assim, eu sou o Digimon mais rápido que existe. Ele fala para todo mundo isso, ele usa isso como se fosse um título para ele. Eu sou o Digimon mais rápido, não tem nenhum Digimon mais rápido do que eu. E a gente sabe, como eu já mencionei nesse vídeo inclusive, que o U-Force Vidramon, que é um dos Cavaleiros Reais, é conhecido como o Digimon mais rápido que existe. Ele tem uma velocidade incrivelmente ridícula, e ele usa essa velocidade para muitos dos seus ataques também. Então, se existir uma rivalidade entre os 12 deuses do Olimpo e os 13 Cavaleiros Reais, perdão, com certeza eu imagino que o Mercurimon teria uma certa rivalidade com o Force Vidramon, e provavelmente os dois lutariam um com o outro, os dois seriam rivais, principalmente nesse caso de velocidade, né? Então eu acharia legal, tipo, se provavelmente a gente vê uma batalha entre os Cavaleiros Reais e os 12 deuses do Olimpo no futuro, a gente vê o Mercurimon e o Force Vidramon disputando e lutando para ver qual dos dois é mais rápido. Então, por último, só lembrando vocês, ele é baseado sim nos deuses gregos e nos deuses romanos principalmente, porém esse lado xamanista que foi colocado nele, esse lado espiritualista com astecas e coisas do tipo, foi colocado nele. E eu achei importante que eles fizessem isso e demonstrassem sim, porém eu acho que, apesar de tudo, como ele é um membro dos 12 deuses do Olimpo, ele deveria talvez ter uma aparência mais semelhante com o deus do Olimpo no qual ele foi baseado, né? Do qual o nome dele é baseado, inclusive. Porém, não, você vê até na aparência dele que ele é muito semelhante a uma entidade mística, xamanista e coisas do tipo, né? Fazer o quê? A gente só tem que aceitar. Apesar disso, é muito interessante, é muito curioso, né? Mas, como eu expliquei para vocês, ele só tem esse lado porque o deus Hermes era muito conectado com o mundo espiritual, conversava com espíritos e guiava esses espíritos. Então, foi um jeito deles trazerem isso para a personalidade dele, e a gente só tem que aceitar isso, seja lá como for. Então, pessoal, mais um vídeo dos 12 deuses do Olimpo chega ao final. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês tiverem pensado, curiosidades, dúvidas, tudo que tiver na sua mente, posta aí nos comentários. Eu vou gostar de estar lendo e respondendo aqueles comentários que eu achar que eu devo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do Mercurimon. Não confundam ele com o Mercuremon, tá? Tem dois Digimons com nomes parecidos. O Mercurimon, dos 12 deuses do Olimpo, e o Mercuremon, que é um Digispírito do elemento do metal, que aparece em Digimon Frontier. São dois Digimons completamente diferentes, porém com um nome bem semelhante. Beleza, galera? Então,
É isso daí. Se você tiver gostado do vídeo ou não, deixa um like ou um dislike. Você pode estar se inscrevendo no canal se você for novo por aqui, para ajudar o canal a crescer. Você pode também estar compartilhando esse vídeo, levando o link desse vídeo para pessoas que você acha que vão se interessar, gostar desse assunto. E você pode também estar clicando no sininho aí, para você estar recebendo notificações de vídeos novos quando eles forem postados aqui no canal. Valeu, Escolhidos! Então, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Deixo um abraço gigantesco, carinhosíssimo para cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!